Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que nós possamos sempre andar nos caminhos do Senhor, na sua vontade. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade me dada. Agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos deste canal. Agradeço a quem compartilha os vídeos, E a inscrição no canal é muito importante. Isso tudo para divulgarmos esta obra e alcançarmos mais vidas. Divulgarmos pode chegar no coração de alguém que está precisando. Então, nós estamos aqui agora, hoje, para vermos o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Nós já vimos o capítulo 1, os vídeos estão postados ali no canal. Aconselho a dar uma olhada para entrar no contexto da história toda, desse Evangelho. Então, no capítulo 2, no epígrafo da minha Bíblia, fala da cura do paralítico em Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Glórias a Deus. Nós vemos no texto aqui de imediato que Jesus estava retornando a Cafarnaum e se encontrava em uma residência. Ali se juntou uma multidão que se aglomerou tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Então, veio até ele, trazido por 4 pessoas, um paralítico. Esse paralítico, chegando perto dali, não conseguia se aproximar de Jesus, porque a multidão era muito grande e, obviamente, todos queriam ver Jesus, todos queriam se aproximar, e não havia espaço para passar com aquele paralítico em seu leito. Então poderíamos já entender que ali poderia terminar a história de muitas pessoas, por exemplo, que tentam se aproximar de Jesus e encontram muitas dificuldades. E desiste, volta, regressa. Até observam de longe, até ouvem falar, até conhecem, mas não realmente se aproximam de Jesus, ao ponto de Jesus poder operar algo na vida destas pessoas. Mas não é o caso desse paralítico. Você veja que a fé dessas 4 pessoas
junto com a do paralítico, faz com que eles arrumem uma forma de chegar até Jesus. E eles vão e sobem ao telhado de estelho e descem até Jesus por cima, esse paralítico. É preciso chamar também a atenção de Jesus. E a fé desses homens chamou a atenção de Jesus. E o paralítico chega ali. Então Jesus olha em torno de toda aquela multidão que está ali, inclusive os escribas fariseus que tinham um lugar ali assentados, junto da multidão que se aglomerava e se apertava, eles ocupavam lugares especiais ali, porque é assim que se sentiam, né? Então Jesus olha e diz a ele: os teus pecados estão perdoados. Pronto. A fé que vocês demonstraram, em outras palavras, é enorme. Você está com os pecados perdoados. Obviamente, os escribas, fariseus que ali estavam se levantam e logo dizem: é blasfêmia. Quem pode operar isso? Quem pode determinar a cura dos pecados se não Deus? Então eles já demonstram que não reconhecem nenhuma divindade em Jesus. De longe isso. E querem chegar ao ponto de matar Jesus mais adiante. Então Jesus, sabendo dos seus pensamentos, diz a eles: o que é mais fácil? Eu curar esse homem, fisicamente falando, ou perdoar os seus pecados? Nós vamos entender aqui uma coisa que é muito importante. Quando Jesus cura esses pecados, a cura é espiritual. E vem em primeiro lugar aqui, antes da cura física, que ele vai realizar também. Porque, na verdade, o que importa para a nossa salvação é a nossa cura interior, a nossa espiritualidade, os nossos pensamentos, sentimentos estarem voltados para Deus. A nossa situação física, seja lá o que tivermos, um câncer, uma paralisia, uma cegueira, qualquer enfermidade que assola o nosso corpo, não tem em si poder de determinar a nossa salvação ou não, e sim a nossa cura espiritual. Então, quando Jesus opera essa cura aqui, poderia ter acontecido algo melhor? Aos olhos humanos, sim, porque muitas pessoas enxergam a cura física como algo melhor, porque não têm o conhecimento da espiritualidade, porque não estamos vendo os pecados que Jesus curou ali. Nós não sabemos, somente aquele paralítico sabe o que ele cometia. Às vezes nem a própria pessoa tem entendimento que está pecando. Então Jesus diz: mas o que é mais fácil fazer, afinal de contas? É curar, perdoar os pecados ou curar este homem? Por quê? Porque para Jesus, ele vinha operando tantas coisas que para ele era muito comum ali naquela situação, e ele ia fazer aquele paralítico andar muito facilmente. Agora, perdoar os pecados era uma coisa diferente. Mas tem muitas pessoas que creem que é muito mais difícil para Deus levantar um paralítico, curar um câncer, sarar de um vício. Por quê? Porque é o que nós estamos vendo com os nossos olhos, e o espiritual nós não estamos vendo com os nossos olhos, nós podemos sentir. Então, fica claro aqui que ele diz: mas o que é mais difícil eu fazer? Então ele diz: pega o teu leito, levanta e vá. Ele opera aqui as duas curas, a espiritual e a física. E os fariseus ficam indignados com o que está acontecendo. E o povo diz: nunca vimos tamanha coisa acontecer. Porque aqueles doutores da lei não tinham poder nenhum para levantar aquele homem. Quanto mais perdoar os seus pecados. Então, apesar de todo o conhecimento teórico que eles tinham, eles não podiam operar nada. E Jesus veio com toda a sua simplicidade, operando estas maravilhas. Aqui fica algo muito importante para nós pensarmos. Em nossa realidade de hoje, a que ponto nós podemos crer que aquele homem realmente levantou e caminhou? A fé que aqueles 4 tinham ajudou o milagre a acontecer. Então, se nós não temos a fé, nós nunca vamos entender que aquele homem levantou e caminhou, e vamos ficar de longe na multidão observando Jesus à distância e nada acontecerá nas nossas vidas. Porque para nós assim é muito mais fácil até entender
que os pecados daquele homem foram perdoados, porque talvez não signifique muita coisa, e na verdade isso foi feito primeiro porque para Deus tem uma importância ímpar. Nós precisamos entender que o mundo está com os valores invertidos, então. Hoje, muitas pessoas operam, sem entrar no mérito da verdade, veracidade da questão, milagres. Mas é em nome de Jesus ou não é em nome de Jesus? Através de Jesus, nós podemos fazer todas as coisas. E mesmo assim, muitas pessoas não creem que essas coisas acontecem de fato. Falta a fé. Então, tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Então, Jesus opera isso aí e segue. E aí, então, ele encontra Levi e o chama. É um publicano. E ele levanta automaticamente e segue Jesus. E o contentamento é tão grande que ele faz um jantar a Jesus. E ali estão seus colegas e pecadores à mesa, e em Jesus os discípulos à mesa. E chega de novo os fariseus e escribas e perguntam, mas o Senhor está comendo com pecadores? Veja que ele não pergunta diretamente a Jesus. Ele pergunta aos seus discípulos com o intuito de confundir a cabeça de seus discípulos. Porque a pergunta não foi direcionada a Jesus diretamente, porque talvez eles já tivessem entendido que Jesus teria uma resposta à altura. E eles não queriam mais, então, atacar diretamente ao mestre aqui nessa situação, mas foram diretamente nos seus discípulos, tentando os enfraquecer nos seus pensamentos. E Jesus automaticamente chega e diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os justos, eles não precisam de nada. Afinal de contas, pensam que estão prontos para qualquer coisa, mas ele se refere diretamente àquelas pessoas daquela época que tinham o pensamento que sabiam todas as coisas de Deus. E hoje, não tem pessoas assim? Que pensam que sabem todas as coisas e desvalorizam aquele que parece que nada sabe, que não entende? Mas Deus, ele olha e sonda os corações das pessoas. Aqueles pecadores e publicanos estavam dispostos ao arrependimento, estavam dispostos a ouvir Jesus e queriam receber de Jesus uma cura espiritual, uma cura física, queriam algo de Jesus e queriam se aproximar deles. Tanto é que Levi largou tudo e foi seguir Jesus. Mas os que pensavam que compreendiam todas as coisas não sabiam e não tinham como entender. Então, esse capítulo é muito maravilhoso. Nós podemos entender muitas coisas, tirar muitas lições que já foram ditas aqui nesse vídeo. Coloque tudo isso em oração, reflita como está a fé, reflita como está o teu interior. Será que nós não precisamos de uma cura interior antes de uma cura física almejada? Será que nós não estamos agindo como estes fariseus, escribas, duvidando do poder de Cristo Jesus na vida de outras pessoas? Imagina como ele vai operar na minha, se eu não creio nem que ele fez nas dos outros. A Bíblia está aí escrita, os fatos que estão nela, nós não vamos nunca poder comprovar por vídeo, por gravações, por testemunhos que estiveram lá, porque foram muitos anos atrás que aconteceram. Então a fé tem que estar operante, tem que estar muito firmada para que a gente possa alcançar Cristo Jesus, né? Se naquele texto ali, se nesse texto, esses 4 homens que levaram o paralítico tiveram uma fé imensa para que esse paralítico pudesse levantar, hoje não vai divergir as coisas. Nós precisamos ter tamanha fé em Cristo Jesus. Ele pode operar estas coisas através de outras pessoas. Em nome de Jesus, muitos podem fazer estas maravilhas que o próprio Jesus fazia quando estava caminhando sobre a terra. Mas nós precisamos crer. E precisamos entender que o amor de Cristo fez com que ele sentasse à mesa dos pecadores, dos publicanos, que eram cobradores de impostos e odiados pelo povo judeu, porque eram judeus também, mas cobravam impostos para o império. Jesus estava ali, e os seus discípulos estavam ali. E os religiosos não se aproximavam deles. Se comessem à mesa, se contaminariam. Jesus mudou a visão das pessoas e trouxe amor. Então, em nome de Jesus, eu te digo, tenha fé. Teu problema vai ser sanado. Primeiramente o espiritual, depois aquilo que está visível, mas tudo parte da fé.
Em nome de Jesus, eu te agradeço por ter mais este encontro junto contigo, nós juntos, estudando a palavra do Senhor, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ampliarmos a obra e vamos ter o nosso próximo vídeo daqui a uns dias. Te convido a também acompanhar. Vamos estudar todo o Evangelho de Marcos esse mês. Amém.